Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. A minha saudação a todos vocês que estão ligados conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Entra no ar a partir de agora a edição de hoje da nossa entrevista do dia no telejornalismo local, sempre com os assuntos do momento. É o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência aqui, na minha, na tua, na nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. A nossa entrevista do dia tem a chancela do Clube Parque das Águas, Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito em lazer aqui na Serra Gaúcha. E agora você não precisa mais sair de Farroupilha para ir até as águas termais, porque temos águas termais em Farroupilha. Estamos acessíveis e disponíveis aqui nos canais 26 e 526 da NET Claro para toda a região cobertura Farroupilha, ainda no Facebook, no Instagram, no canal no YouTube e também tem o nosso site www.tvserra.tv. Vai lá, visita o nosso site, você vai acompanhar os conteúdos do dia e também tem um streaming com a programação 24 horas, sim, na palma da sua mão. Você acessa a nossa programação e acompanha tudo o que rola, o que passa por aqui. Ainda continuamos com o estúdio Eleições 2022. Dentro dos dias seguintes à conclusão do pleito eleitoral, é o momento então do rescaldo, das análises, dos comentários, e olha que tem muita análise para ser feita, tem muito comentário também, tem muitos fatos que marcaram o processo eleitoral e agora já estamos em processo de transição, principalmente no governo federal. É fato, é ponto, tivemos uma eleição nacionalizada, muito forte, né? A eleição nacional, em outras palavras, tomou ou roubou a cena praticamente em todos os estados brasileiros e não foi diferente aqui no Rio Grande do Sul. Quase depois de uma semana após os resultados, enfim, do segundo turno, o Cinério Gomes da Silva volta com a gente aqui nos estúdios da TV Serra. Hoje ele não tem que segurar o microfone da mão, ele está com o microfone de lapela, é o termo técnico, então facilita, ele pode se movimentar de uma forma mais tranquila também. Cinério, deixou a barba crescer desde o segundo turno das eleições? Alguma semelhança ou mera coincidência? É uma saudação especial a quem nos acompanha. Sempre é bom voltar nesse estúdio aqui. Que bom. Bonito ainda. Mas a barba, na minha época de infância, de juventude e até de criança, que a gente lembra, sim, o luto se deixava barba também. Sério? Sabia disso? Quem está nos assistindo que já estava com os cabelinhos brancos. Ah, é verdade. O meu saudoso pai falava isso. Então, se eu entrei em luto, e se chamava luto fechado, meio luto. E o luto não é só quando se perde um ente querido. Sim. O luto é quando a gente faz um negócio de errado, a gente sai de uma grande tristeza. Então, há uma série de momentos que a gente pode chamar, eu estou enlutado. Eu continuo, não porque todos sabem, quem me conhece sabem que eu nunca fui fã do Bolsonaro. Eu gostei de algumas atitudes no governo dele, como gostei nas atitudes no começo, no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva e o meu parente José de Alencar Gomes da Silva, que era o vice-presidente dele. Então, gostei e sempre elogiei, sem ter votado na chapa Lula-Zé Alencar. Mas sempre tive um espírito crítico, não digo assim, onde há governo sou contra, não sou zapatista. Mas eu penso que os erros devem ser mostrados e os acertos também devem ser mostrados. E uma das críticas que eu faço
ao governo Bolsonaro foi a pouca divulgação das obras que foram feitas. E foram feitas, eu falei aqui em outra oportunidade, muitas obras. Nós listamos aqui muitas obras, sobretudo com a liderança do ministro Tarcísio de Freitas, governador eleito de São Paulo, né? Teve outro ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho? Também, mas teve um do turismo. Do turismo, sim. Gilson Machado. E outro que saiu bem foi o Pontes, que começou... Marcos Pontes. Foi muito bem. Ciência, tecnologia. A Damares fez um trabalho dúbio, que a gente não vai saber nunca o que aconteceu dentro do Ministério. Paulo Guedes. O Paulo Guedes segurou a barra quando foi necessário, que dentro de uma pandemia inesperada, quem é que planejou para uma pandemia, e saiu um caminhão de dinheiro. E quem repõe, como ficou isso, a gente ainda não sabe até onde vai o rescaldo desse incêndio, porque isso foi um incêndio que aconteceu no país. Essa pandemia, um país que vinha de uma economia não muito... Nós não tínhamos, a não ser as reservas cambiais, que estão lá, intocáveis até hoje, mas não se sabe daqui para frente como vai ficar. Então, apenas fazendo um resgate de algumas coisas da história, eu te diria e digo a todos que o último presidente que nós tivemos, aliás, o presidente que nós tivemos desde a redemocratização, que podia se chamar de presidente, que nos representou lá fora, enquanto brasileiro e enquanto mundial até, ele nos representou muito bem. Se chama Fernando Henrique Cardoso. Tenho ressalvas, e todos nós, de alguma forma, temos algumas ressalvas contra o governo dele, mas deixou um país economicamente organizado, a pobreza foi atendida através do Bolsa Família, as bases econômicas, os pilares da economia foram deixados, prontos, e por isso o Lula fez um bom governo, seguindo mais ou menos as diretrizes que estavam prontas. Eu só quero voltar, porque quero te proporcionar que você coloque para a nossa audiência também. Você disse que ainda está de luto. Por que você está de luto? Eu já sei, mas eu quero que você coloque. É bem tranquilo, porque, de novo, se eu digo que o único presidente e a redemocratização, ou a primeira eleição, foi indireta, mas a primeira eleição direta se chama Fernando Collor, lá em 89. Foi cassado. Foi cassado. Aí depois depois do Collor... Veio o Itamar Franco, o governo complementar, e após Fernando Henrique. Então, mas dali para cá, vamos combinar, Lula. Se o Bolsonaro não tinha a liturgia do cargo, Lula também não tinha a liturgia do cargo. Lula fez muita bobagem enquanto presidente. O senhor está fazendo propaganda eleitoral antes do tempo, manda lá a conta que alguém vai pagar. Quer dizer, é liturgia do cargo? Não. Então, cada vez que ele era questionado, eu não como dólar. As pessoas esquecem. Então, a gente tem que levar as coisas boas, mas as ruins também. E se precisar, eu elenco 10 coisas ruins que o Bolsonaro fez. Não é esse o problema. O problema é que o último presidente foi ele, Dilma. Poxa, a Dilma... Foi um tropeço? Assim, é o ponto fora da curva. De todo esse período aí, ela foi o maior ponto. Agora, politicamente falando, imaginando o sistema criado, vamos botar assim, o sistema político brasileiro criado... Por incrível que pareça, o Temer conseguiu ser melhor do que a Dilma, politicamente falando. Mas o Temer é do sistema. Sim. Ele é do jeito de governar inaugurado por José Sarney, certo? Então... Dentro deste sistema, a Dilma foi o ponto fora da curva. E dentro falando politicamente, agora, de uma maneira de postura, vamos botar assim, de liturgia do cargo, o Fernando Henrique, único. Porque depois dele, o que veio? Lula, Dilma e Bolsonaro. 3 apenas. E não surgiu o luto por quê? Então agora eu vou explicar. Por que o luto? Porque todos esses anos... a gente vendo que nós estávamos errando. Erramos com o Lula. Podia ter colocado no primeiro turno, tiro no segundo, mas não me lembro quem era o segundo turno que passou com o Lula na outra vez. Eu não lembro quem era o candidato que ele ganhou, porque ele concorreu com o Collor primeiro, depois eu tinha anotado, deixei em casa, não estou lembrado quem foi no segundo turno. José Serra. Eu acho que foi o Serra. Sim. Depois a Dilma veio com o Aécio. Com o Aécio. Sim. E no segundo turno... Sim, com o Aécio.
e depois da Dilma, então, o Bolsonaro, que era o Haddad. Sim. Então, paramos para pensar, quem foi o candidato que tinha postura, como eu falei que Alckmin teria, te lembra aqui? Sim. Que eu disse, eu digo que é uma postura de um estadista, né? Estadista. Mas aí que vem o E eu só detalhe. quero fazer um paralelo, porque qual é que é a leitura que eu faço vendo? Eu vi na quinta-feira Geraldo Alckmin em Brasília, já abrindo a transição com o governo que está aí. E olha, Senair, eu não tenho vergonha de falar. Eu fiquei contente de ver a postura de estadista do Alckmin. Porque assim, tu coloca um Bolsonaro, tu sabe como é que é o negócio, né? A coisa já é... E tu coloca um Lula também, tu sabe. Não, o Alckmin é uma entrevista coletiva redonda, bonita. Mas é o que ele, mas é o que ele é sabe. um estadista, né? Então, eu trouxe aqui o currículo do Alckmin. Vereador, presidente da Câmara, prefeito, governador, prefeito de São Paulo, mais que uma vez em tudo isso. Então, a gente faz essa análise para escolher o seu candidato. Mas será que o sistema político nacional não pensou nisso? Aí me coloca lá a Soraya Simone como opções, o Ciro Gomes todo mundo conhece, que também é o homem que atropela as pessoas com a reta escavadeira, aquele negócio lá no Ceará. Então, a gente conhece as figuras, e imagina eles que são do mundo. Então, aí cabe um estudo da NASA, um estudo de outro planeta. O que acontece com o povo brasileiro? O que acontece que a gente não enxerga que esse sistema não está funcionando como deveria para nós brasileiros? Alguma coisa está errada. O que está amarrando isso? Deixa eu entrar numa outra questão agora. Não vou entrar na questão da eleição, mas enfim, de alguns possíveis questionamentos. Mas o fato é, Lula é o presidente, tá? Hoje por enquanto, temos que torcer é o que presidente, democraticamente, até que prova o contrário, é o presidente eleito. Vamos respeitá-lo, né? Mas o que me chama a atenção é que em 2 dias, nem isso, 1 dia e meio, 2 depois da eleição, o Lula colecionava mais de 80, 90 felicitações de líderes mundiais. A começar pelo Biden nos Estados Unidos, tantos outros, o Putin, o presidente da Ucrânia, enfim, muitos países. E um fato que me chamou muito a atenção, não havia dado 24 horas após a proclamação do resultado, o presidente da Argentina já estava no Brasil. Será que o Lula sabia que ele tem todo esse respaldo internacional? Sabia. Até porque eu acho que é aí que está o problema, né? Eu acho que aí a gente tem que parar para pensar, e se é isso que o brasileiro quer, eu tenho que respeitar uma maioria. Não é isso que eu quero. A URSAL vai ser ressuscitada, nunca morreu, é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Se é isso que o brasileiro quer, eu não conheço. Eu não conheço nenhuma URSAL, eu conhecia a União Soviética. E sei a história da União Soviética, mais ou menos, que eu tenho lido bastante também sobre isso. Como é que funcionou a história dos camponeses, como é que é gerida a sociedade soviética. Então, se isso serve para os brasileiros, ótimo. Se nós começar a observar agora que os grandes estão se reunindo ao redor dele, e ele foi financiado a campanha pelos grandes mesmo, teve gente aqui de Farroupilha que botou bastante dinheiro. Então, se é isso que querem, está colocado na mesa. Não é meia dúzia de caminhoneiros, como estão dizendo aí, que não é bem assim. A quantidade de pessoas foi para a rua, mas é tarde. E aí tu me dá um minuto para me dizer o seguinte, para dizer para todos que nos assistem. O problema do Bolsonaro não foi a eleição. Foi ele mesmo? O problema dos brasileiros, o problema dos brasileiros não foi a eleição. Agora não adianta contestar. Quando foi lá atrás, passou 1 ano, passou 2, nós temos que preparar um candidato que não o Bolsonaro. Nós temos que preparar um candidato que tenha postura, que tenha a liturgia do cargo, tenha a capacidade de mover com tudo isso para ser colocado na exposição. O Bolsonaro foi o cara que foi usado para tirar o PT do governo, só para isso. Ele não foi usado, foi o único cara capaz de entrar nesse circuito. Sim, naquela época, com 2018. O discurso dele, sim, com a maneira dele, atropelando tudo, que é o jeito dele, e depois ele não mudou. E se ele foi muda, o candidato e é o presidente rasgão, foi isso? Ele rasgou. Foi usado só, o único objetivo era tirar o PT, a esquerda,
do poder. Aí agora ninguém se deu conta disso. Agora, quando lançaram o Lula candidato e nós entendermos que ele não é apto por tudo que a gente conhece, por tudo que aconteceu, e não precisa repetir nada, tudo que aconteceu nos 4 governos petistas, nesse período, tudo que aconteceu, enquanto o Brasil perdeu com isso durante os 4 governos, está aprovado, não vou aqui ficar repetindo, a gente aceitou que ele fosse candidato. Ali que está o problema. Não, nós teríamos que ter ido para a Lua, nós que não concordávamos, e eu não concordava que ele fosse candidato. E eu te dizia que ele não ia até o final da campanha, que ele ia desistir da Pois é, você sustentava isso. Eu ia te cobrar isso. Surpreendeu. Me surpreendeu. Agora, não é justificar, mas você assistiu os debates, dava pena. Não que ele saia mal, a figura... Sim. Uma figura patética, uma figura Ele está com um problema muito sério de voz, né? Ele sempre teve problema de voz, mas está piorando cada vez mais. Assim, tu olhar a figura, assim, é isso que nós temos para apresentar para o país ser representado por esta figura aqui. Nada contra a figura humana, estou falando assim, figura política que estava ali. No entanto, que no último debate na Globo, os marqueteiros do PT pediram ao candidato, então candidato Lula naquela ocasião, para que ele evitasse ficar próximo ao Bolsonaro por causa da altura. O que a imagem passa? Bolsonaro alto, Lula mais baixo, Bolsonaro superioridade. A imagem lê também, né? Mas assim... Mas isso é coisa dos marqueteiros. Porque aí tu olha para ele, tu já conhece agora recentemente, não me serve. Aí tu olha para o outro, pior ainda, Sim. Não só pelo histórico, não é só pelo seu currículo de honestidade. Aliás, é chato falar isso. O cara que é mais honesto do que o Papa vai ser o nosso presidente e a gente está botando dúvida. É chato isso. Por isso que eu tenho que estar de luto mesmo. O luto continua então ainda? Continua. Eu vou ficar, não uns 4 anos, porque o luto num ano a gente abandona ele, supera. Mas é triste. Falando muito sério, é triste, é de doer o estômago, que a gente tenha que escolher entre Lula e Bolsonaro, conhecendo o currículo dos dois. Eu investiguei o passado do Bolsonaro enquanto político, por onde ele passou, investiguei. O Lula não precisa investigar, todo mundo sabe. Eu morei em São Paulo em 78, e em cima do caminhão com o megafone, dizendo que o patrão tinha que se escolher, aquela coisa toda, né? Então eu sei o passado deles todos e o que foi patrocinado para o nosso país, em prejuízo ao nosso país, nesses anos todos até hoje, e a gente não ter a capacidade de ter criado uma figura um pouco diferente. Mas o sistema talvez não tenha permitido. Bom, nós vamos ao nosso intervalo, em seguida a gente volta com a segunda parte da entrevista do dia, hoje conversando com o Sinair Gomes da Silva. É sempre um bom bate-papo, o Sinair nos faz pensar bastante. E o que a gente coloca aqui não é uma doutrina, não, é isso, são opiniões, né? Então, o Sinair está colocando a opinião dele, eventualmente coloco a minha opinião também, mas assim, nada de radicalismo. Eu disse nesta semana e faço questão de dizer novamente, eu não tenho vergonha de assumir posições, mas eu tenho orgulho de respeitar a vontade da maioria das pessoas. A gente volta em seguida. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila.
Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Bitcom é mais que conexão na fibra, é experiência. Contratando os planos de 360 ou 240 MB, você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800 643 36590. Bitcom, internet de verdade. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A comunidade de Farroupilha conta com uma moderna central de serviços de saúde do Círculo. De conceito premium, as instalações oferecem atendimentos diferenciados e mais serviços aos clientes da região. Com mais de 500 metros quadrados e localizada no centro da cidade, a Central de Serviços de Saúde do Círculo conta com confortáveis consultórios médicos, salas de coleta para exames laboratoriais, área de observação, ambulatório e central de vacinas. No próprio local, os clientes têm à disposição consultas médicas em diversas especialidades, como dermatologia, endocrinologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, ginecologia, nutrição, traumatologia e clínica médica. Um dos diferenciais importantes da Central é um serviço único na cidade,
é o Centro de Cardiologia, que além de consultas realiza exames como eletrocardiogramas, teste ergométrico, ecocardio, entre outros. A completa gama de serviços para a saúde ocupacional e medicina do trabalho, como exames de audiometria, acuidade visual, espirometria e consulta clínica ocupacional, ganhou espaço especial. A Central de Serviços de Saúde do Círculo presenteia a Farroupilha e região com maior conforto e agilidade aos clientes. Este é o Círculo, cada dia melhor, mais conectado, mais ligado em você. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Olha quem chegou, chegou pra alegrar. Farroupilha agora tem preço baixo. Vantajão Atacado, ao lado da Colombo. Vem pro Vantajão. Preço baixo é preço Vantajão. Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia. É o telejornalismo local, sempre com os assuntos do momento, o cotidiano em pauta, em evidência, com o patrocínio do Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer aqui na Serra Gaúcha. Em breve vem aí o Termas Clube Parque das Águas Indoor. Você vai se surpreender com o projeto. Aguarde, você vai ficar realmente encantado. É nosso convidado hoje, o empresário, consultor de empresas, Sinair Gomes da Silva, também ex-presidente da nossa SIX aqui de Farroupilha. Sinair, eu quero te fazer uma colocação, eu sei que tu consegues também ver um pouco nas entrelinhas. Passou todo domingo, toda noite de domingo, passou toda segunda e quase foi toda terça-feira, e um silêncio sepulcral do Bolsonaro com relação à eleição. E eu dizia, o silêncio do presidente é ensurdecedor. Até que pouco depois das 16 horas da terça-feira, o presidente se manifestou no Palácio da Alvorada, uma manifestação curta, 2 minutos e pouco, não chegou a 3 minutos de fala, e não respondeu, foi uma declaração, nem é uma coletiva, foi uma declaração, uma manifestação, e depois ele já se retirou, voltou à ala residencial do Alvorada. O que o presidente quis dizer naquele discurso? Deixou tudo em aberto. Todas as possibilidades, naquele momento, existiam algumas possibilidades, e como eu falei aqui no domingo à noite, eu sempre entendi que haveria um acordão e que tudo se deixaria como estava, e quem pagava o pato era o boi, porque ia virar em churrasco. O churrasco já começou. O Bolsonaro não esperava, ele tinha como certo que ganharia a eleição. Aconteceram alguns fatos. Ele não esperava outro resultado a não ser a vitória. Exatamente. Isso o surpreendeu. Sim. Deu um baque nele. E até porque ainda hoje estão surgindo algumas coisas que é melhor não falar, mas algumas dúvidas muito fortes e assim, as pessoas entram no sistema e mostram que isso não é possível, mas já está sacramentado. Eu acho que é muito difícil uma virada de mesa, porque são provas, como eu te diria, muito tenras. Precisaria serem provas robustas. Mas é a máquina, já é assim desde 96, não é isso? Que a gente faz a eleição pela máquina. Então, eu nunca confiei, mas não é por isso que eu vou dizer agora que a eleição foi roubada, eu não vou dizer isso, eu não sou irresponsável. Agora, ele tinha essas dúvidas, existiam pessoas... Sempre teve, aliás, né? Em que pese ele tenha sido eleito em 2018 pela máquina. Pois é, mas... A mesma máquina que, supostamente, entre aspas, roubaria. Mas isso, para mim, não diz nada em definitivo. Sim. Pode dizer alguma coisa, mas não diz nada em definitivo. E eu já falei aqui também na TV que eu tenho um sobrinho que... estudou na Unicamp, tem amigos na Unicamp, e que num teste que eles fizeram, eles provaram dentro do Supremo Tribunal Eleitoral, TSE, tá? No TSE, desculpa. E que a Isa, o colega deles que estavam falando, eles cortaram a conversa e esse vídeo vazou. Mas tudo bem, não vamos entrar nessa questão, porque para mim é superado. Mas parece que o que teria ainda hoje em dia, talvez o que poderia alimentar o Bolsonaro, eu nem diria
talvez politicamente, seria a questão de uma suspeita de fraude ou de não confiabilidade nas urnas eletrônicas. Mas tem que ter provas robustas. Porque o resto não tem o que fazer, né? Não, por isso eu disse, o que teria que ter sido feito, e eu concordo com as manifestações, que afinal de contas a metade dos brasileiros, menos um, metade dos brasileiros menos um, não concordam que aquele moço que apresentou um currículo fosse candidato e ganhasse a eleição. Mas eles deixaram apresentar o currículo. Sim. Ele apresentou o seu currículo. Uns dizem que a mancha foi apagada, para mim não apagou. Para mim o erro está ali. Agora não, agora passa o pano porque todo mundo concordou. É o mundo todo que concordou. Que concordou, sim. Então, respaldou. E teve uma maioria oficial, maioria oficial. Se eu não desmanchar essa maioria oficial, não tem nada a fazer. Sim, eu tenho que ter argumento, tenho que ter provas. Agora, eu gostei muito da fala e tenho aprendido a admirá-lo também do nosso senador eleito senador eleito pelo Rio Grande do Sul, atualmente vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Me parece que o Mourão, ele é uma pessoa muito sensata, né? Perguntaram para ele, eu vi uma entrevista dele, perguntaram para ele sobre a questão da eleição e ele disse assim: perdemos o jogo. Deu, não tem choro, vamos viver. Nós perdemos para o São Paulo uma final de campeonato, quando o Tinga foi derrubado da área, não foi dado pênalti e expulsaram ele. nós perdemos. Não, mas aí ele faz referência que agora não era a hora de reclamar, era a hora de reclamar quando que o Lula se posicionou com a candidatura, quando ele teve todo aquele processo de Curitiba. Exato. Que foi considerado o caminho equivocado, né? Tá, então assim, mas de novo, se eu provar que o pênalti não existiu, eu tenho todas as razões para reclamar. Sim. Só que eu deixei terminar o jogo e não fiz nada. Agora, o pessoal que está na frente dos quartéis e ainda hoje estão na frente dos quartéis, é apenas para dizer assim, eu não concordo, porque não tem mais o que fazer. É só dizer assim, eu não concordo. Como é que tu vê esse movimento na frente dos quartéis? Tivemos no dia 2 de novembro, em Caxias, eu conversei com algumas pessoas, eu não estive lá, teve pessoas que me relataram que foram de 30 a 50 mil pessoas que estiveram lá, então um bom público. Parece que tem agora de novo no domingo, parece que vai ter de novo no domingo. Como é que tu vê essa questão aí? Aproveitando também as paralisações, os bloqueios às rodovias. Eu, assim, não fui também. O Ricardo foi lá em Bento Gonçalves e me disse, eu nunca vi nada parecido. Bento Gonçalves tinha muita gente. Caxias, muita gente. Nunca aconteceu. Se esse pessoal todo está descontente, é desse pessoal que eu estou cobrando. Não é a hora de estar descontente. A hora era lá na candidatura e não agora. Agora é tarde. Agora aconteceu. O que nós temos que fazer? Se esse pessoal acha que não dá para conviver nesse manto, sobre a administração deste cidadão que tem esse currículo, não é isso que nós queremos? Bom, a maioria quis. Mas eram presidiários. Presidiários é uma boa parte, claro. Nós temos hoje 700 mil presos. É uma boa parte, mas não é 50 milhões. Então, tem mais, não sei o que, não sei. Eu só quero dizer que o jogo está perdido. Se o juiz apitou mal ou não, não interessa. Agora terminou o jogo. Já foi sacramentado, a súmula já foi entregue do jogo. Então, o que nós temos que fazer? Se realmente, eu, por mim, toco a vida, sim. Eu já falei, na minha situação, na minha atual estágio da vida, no meu atual estágio da vida, segue o baile. Não tem problema nenhum. Agora, esse pessoal que está se sentindo prejudicado tem todo o direito de fazer as manifestações, não trancando o direito de ir e vir, que eu sou radicalmente contra isso. E se eu cobrava antes, na época dos black blocs, estou cobrando agora da mesma forma. Não, é uma questão de convicção. Se eu quiser ir a Caxias, eu não pude ir a Caxias outro dia, porque estava trancado e eu precisava. Sim. Então, tu tinha uma questão médica. Médica. E mesmo que não tivesse, você podia ter. Sim. Uma criança podia ter. Sempre foi. A produção tem que ser escoada. A produção tem que chegar na cidade. Ocasionou falta, por exemplo, na terça-feira em Farroupilha, a maioria dos postos de combustíveis não tinha combustível. Agora, se eles forem para dentro dos quartéis e o pessoal deixar eles ficar lá dentro, eu não vejo problema nenhum. Eu tenho o direito de me manifestar dizendo que eu não concordo. Mas não da eleição mais.
e sim do que vai acontecer depois. Por exemplo, se... Eleição é página virada? Para mim é página virada. Nós temos que conviver com o que temos aí. E nos preparar, então, e eu também sou um que penso assim, vamos nos preparar para colocar alguém que não tenha um currículo desse tipo aqui. Pode fazer uma boa administração, agora não pode dar um bom exemplo. O senhor que foi eleito agora não pode ser exemplo para ninguém, como o anterior não foi enquanto comportamento. Nós temos que deixar bem claro essas coisas. Não é por isso ou por aquilo, não. O comportamento do ex-presidente não foi digno de um presidente da República. E o exemplo dado, enquanto administrador do Brasil, pelo outro candidato que ganhou a eleição agora, também não é exemplo para ninguém. É um mau exemplo. Ah, porque o homem não se faz um mau exemplo. Roubar também é um mau exemplo. Claro que eu sou proibido de dizer que o fulano roubou, o Beltrano roubou. Mas roubar é um mau exemplo. Tu não respeitar o que é a lei é um mau exemplo. Agora, Senair, me parece, vamos fazer uma análise, façamos uma análise, nós temos uma situação no Brasil, eu vou dizer que está meio a meio, em outras palavras, né? Porque a diferença é... Sim. E eu dizia, na semana das eleições aí, olha, acertei, fui bem, quase assertivo, né? Eu dizia que a diferença seria muito pequena, 2, 3 milhões de votos, ó, ficou 2 milhões e 100 mil votos de diferença pró-Lula. Mas o que eu queria colocar? Nós temos, tá aqui, ó, tá equilibrado, um pouquinho mais para cima para um lado, mas a gente vê que o Lula foi eleito presidente pela maioria, sim, ele foi eleito pela maioria, mas como é que o Lula vai governar tendo quase o tamanho da maioria que o elegeu na oposição ou no cidadão? Eu não vou entrar na esfera política, porque em Brasília os corredores já estão sendo trabalhados muito bem. Mas para o cidadão, ou será que já passou aqueles 58 milhões bolsonaristas vão fazer barulho? Como é que tu vê isso? O problema todo é que quem ficou na oposição agora, que vai ficar na oposição a partir de janeiro, são as pessoas que trabalham. Não que os outros que votaram não trabalhem, não é bem assim, vamos esclarecer. Essas pessoas, a grande maioria, trabalha. Esses que estão nas manifestações hoje também trabalham. Estão sacrificando o seu trabalho em função disso. Eu sei de muita gente, inclusive de Farroupilha, que está deixando de sair, visitar seus clientes para ficar na manifestação. Então, uma grande maioria trabalha. Enquanto que o outro currículo, ele simplesmente foi eleito por uma multidão que não trabalha, entendeu? Então, a prova disso, onde está o PIB? Nada contra ninguém. Mas quem elegeu o atual futuro presidente se chama Nordeste. Nordeste. Onde está o PIB? Sudeste, Sul. Tá? Então, isso não quer dizer nada. E quer dizer tudo. Quem trabalhou, quem sempre ralou, e eu digo isso com a maior tranquilidade, se eu ralei uma vida inteira, eu mereço tirar frutos do meu trabalho para viver melhor, para viver bem. E aquele que nunca trabalhou, que vai querer ir morar na minha casa, porque existe, a partir de não sei que dia, vai existir a moradia social. Então, assim, são esses possíveis acontecimentos. Eu tenho uma chácara, mas você não está usando a chácara. Vamos botar os companheiros lá que estão sem a chácara. Mas o que o companheiro fez até agora e o que eu fiz até agora? Então, sabe, tem algumas coisas, não é? Eu estou dando um exagero, estou dando assim, esticando a corda, né? Mas assim, tem algumas coisas que veio se fazendo, e eu ouvi isso dos homens da estrelinha no peito, tu não tem que comprar o segundo apartamento. Moradia é dever do Estado, educação é dever do Estado. Eu dei para minhas filhas, então eu vou querer o meu de volta. Que o Estado dê para elas. Que o Estado dê para elas. Então, assim, são essas ideologias arraigadas há algum tempo, isso faz mais de 30 anos, né, que aconteceu comigo. Eu comprei um apartamento para ter um complemento da minha renda, porque a minha renda hoje é R$ 3.900 do INSS. Quem veio, trabalhou uma vida toda, eu tinha um nível de vida enquanto empresário um pouquinho maior. Fechei a empresa, eu tenho rendimentos, claro que tenho, mas assim, eu comprei o apartamento lá atrás para alugar, vendi não, fiz a doação para o meu filho. Não quero confusão, porque se o apartamento está fechado, porque eu não quero botar alguém que depois, mas o juiz, chega na frente do juiz e ele diz assim, não, mas tu tem onde morar? Ele não tem. Eu tenho o caso de um amigo meu, que tem o apartamento dele há não sei quanto tempo, ele não conseguiu tirar o cara até hoje.
Porque a justiça brasileira, e vou dizer assim, vamos ser bem claro, não vou generalizar, mas tem uma boa parcela da justiça brasileira que é muito esquerdista, muito esquerdista. Então, eu não quero ser esquerdista ou direitista, eu quero que a Constituição tenha valor. E primeiro a desrespeitar a Constituição foram os guardiões da Constituição, e todo mundo sabe disso. Direita, esquerda, branco, preto, amarelo, criança, velho, todos sabem que houve exageros e desrespeitar a Constituição brasileira, agora num período recente. Todos sabem disso. Então, como é que eu vou respeitar quem não respeitou a Constituição? Então, nós estamos vivendo um momento de reflexões. E essas reflexões não tem que ser feitas por mim, tem que ser feito pelo sistema. Mas o sistema está se aglomerando, e agora vou te responder, o sistema está se aglomerando para ficar tudo de um lado só, como foi nos últimos 20 anos, até agora, para colher os frutos do trabalho de quem trabalha, de quem não é político. O político vai aonde? Tu percebeu a diferença do político de 30 anos atrás e o de hoje? Tu percebeu a de 30 anos, de 40 anos? Se tu conversasse com o teu tio, teu pai, teu avô, tu ia dizer, o político tinha uma linha de conduta, de pensamento, tinha uma ideologia. Qual é a ideologia de hoje? Não tem mais. Dinheiro. Sólido. Não vou generalizar, Sim. mas é uma maioria absoluta. Onde está indo o seu Bivar que elogiou o Bolsonaro? Será que ele acreditava no projeto Bolsonaro? Na ideologia daquele partido, que era o PSL? Sim. Onde anda o PSL hoje? Vai para o PT. Vai com o PT. Vai com o PT. Está pedindo, me dá a mão, me dá a mão. Não, mas, e assim, se você olhar por outro lado, Silas Malafaia e o outro... O Edir Macedo. Edir Macedo. Bispo Edir Macedo. Os Aliás, o Bispo Edir Macedo, que é o presidente da Record, já pediu perdão a Deus porque ele votou no Bolsonaro. Querem mais? E que ele apoia o Lula agora. Querem mais? O Edir Macedo, Então, se você olhar, o Bivar disse, nós temos uma dívida com a esquerda brasileira. Cara, pálida, dívida do quê? Então, por isso que eu te falo, são absurdos que precisa uma reflexão para o povo brasileiro. Sinaíra, eu quero falar um pouquinho, porque mal nem tinha terminado a festa em São Paulo da vitória do Lula, e em Brasília a palavra que mais se falava era governabilidade. Aliás, novo, né? se falava antes da eleição governabilidade, e a gente vê agora já muitos movimentos. E eu estava pensando, já está definido pelo governo eleito que vai ser apresentada uma PEC à Câmara dos Deputados, ao Congresso Nacional. O que é uma PEC? É uma proposta de emenda à Constituição. Nós temos no Brasil, isso é um legado do ex-presidente Michel Temer, a chamada Lei do Teto Máximo. É até aqui, daqui para cima não pode passar. O governo pode gastar isso. Como o Leandro, na vida dele, pode gastar 2, 3 mil por mês, sei lá. Ou o Sinaíra gasta 5, cada um. Tu tem um teto que tu pode gastar. Agora, a equipe do governo eleito foi ver o orçamento que já está no Congresso Nacional para o ano que vem, e o orçamento está tão apertado, não tem dinheiro, não sobra nada. Então, o Lula pediu... Tá fácil, uma posição confortável. O Lula pediu uma PEC, se fala de 200 bilhões de reais, se fala também em 500 bilhões de reais. O que tu vê sobre isso? E aí vai ter que negociar muito com Arthur Lira, com o PSD, com União Brasil, com o MDB, com o PSDB, quase tudo farinha do mesmo saco. É a única hora que eu consigo rir, é quando falo em Congresso Nacional. Tá fácil pro Lula, né? Promete. É a mesma coisa eu chegar aqui na TV e prometer que eu vou fazer tal coisa e eu não tenho recurso depois. Ah, não, Sinaíra, dou um chute na canela do Sinaíra, me ajuda, Sinaíra. E aí? O problema do Brasil é isso, é a falta de seriedade com a coisa pública, falta de comprometimento com as coisas que realmente nos interessam. Então, se a gente olhar, o que vai acontecer? Já estão com maioria. Para 2/3, não sei, talvez o Senado seja um pouquinho mais difícil. Mas a Câmara já está fechada. A Câmara está fechada. No Senado, talvez demore um pouquinho mais. E, vamos combinar, eu confio no Mourão também. Acho que foi uma boa escolha, nós gaúchos. Eles estão com
Tem algumas bancadas interessantes aí. Sim. Do 9 numa bancada, 9 na outra, senadores. Então, assim, não é difícil fazer. Agora, no caso dos 200 bilhões, talvez pediu 200 para levar 150, que é normal na política. Sim. Ou 100, não sei. Ou 100. Mas, de qualquer forma, são 200 bilhões depois que foram 700 bilhões para a pandemia. Tu percebeu? Sim. Que é questão de um ano e pouco, a economia nem conseguiu se recuperar. Mas a minha pergunta é, da onde vai sair esse dinheiro? Impostos? Vão aumentar imposto, vão emitir emissão de títulos públicos. Cédulas. Buscando suprir o caixa e automaticamente criando uma dívida pública muito maior, criando juros mais altos. E você viu a reação do mercado? É por isso que eu falo, os campeões nacionais estão com ele. Porque assim que foi eleito, os mercados, a Bolsa de Valores subiu, o dólar baixou, o euro baixou. Então, é tudo isso que precisa num primeiro momento. Num primeiro momento, é muita sorte. O brasileiro é de sorte. O brasileiro é irresponsável, mas é de sorte. Porque foi anunciar a vitória e os mercados se comportaram reagiram às alturas. Bem. Então, o Paulo Guedes vai segurar a peteca mais 1 mês e meio, praticamente. Sim. E vai entregar. Não se sabe se realmente essa PEC é só para cumprir os R$600 que ele também prometeu. Ele prometeu tantas outras coisas. Eu, por exemplo, eu não vou exigir a minha cervejinha, a minha picanha, porque eu não gosto de cerveja. Mas picanha tu gosta, né? Mas também não sou muito... Eu estou com a ferritina um pouco alta, eu já estou deixando. Estou mais para carne branca. Quando não tem peixe, eu como toucinho assado. Conhece toucinho? Sim, né? sim. Que chama aqui na cidade, chama de... Sim. O italiano chama lardo, né? É o lardo, exatamente. O lardo. Viu como estou treinando já? Olha só, olha aí. É isso aí. Bom, gente, quero te agradecer, já passei do horário também, muito obrigado pela tua presença aqui e teríamos tantos para falar, a gente vai falar muitas coisas e eu tenho que dar os parabéns para o Sinair, porque o Sinair dizia que isso lá, uns 15, 20 dias ainda antes do primeiro turno, e eu perguntava, mas vem cá, se o Lula ganhar, Sinair, a questão ou foi logo depois do primeiro turno, e a questão da governabilidade, fica tranquilo que já está tudo garantido, está aí. Tu é visionário. E o que eu te falei? Não é, a gente acompanha. As estatais servem para quê? O MDB leva a Caixa, que levou outra vez, mas o GDL não precisa de 52 milhões, vamos ser claro, né? Outro leva os Correios, hoje encontrei um aposentado do Correio, ele disse, Sanair, mas ainda está vindo no meu contra-cheque o desconto para tapar o roubo dos 6 milhões, eu não sabia quanto era. Foi 6 bilhões que ele me falou. É isso. Na fila do banco, cara. Ele disse, não, Sanair, está vindo no meu contra-cheque. Então, nesse país, a gente assalta os cofres públicos e não acontece nada. É porque as pessoas ficaram iludidas, não sei se iludidas, né? Valeu muito mais a cervejinha e a picanha do que qualquer outra coisa, né? Vamos esperar para ver. Sim. Obrigado, até mais. Boa sorte a todos nós brasileiros. Obrigado, até mais, um abraço. A gente se encontra amanhã aqui com mais uma edição da Entrevista do Dia. Até lá.